A paz de Deus, irmão, irmã, tudo bem com você? Espero que sim. Espero também que você separe esse tempo, tá? Para analisar aí junto comigo o que a gente vai ver sobre os atributos de Deus. Hoje a gente vai dar uma pequena continuidade sobre o que nós estávamos falando na semana passada, mas antes de qualquer coisa eu quero louvar a Deus pela sua vida e agradecer também a Ele, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tá? Prepara o coração aí que, se não me engano, tá? Nós teremos um encontro e no nosso próximo encontro já teremos a prova, tá bom? A provinha eu vou pegar um pouquinho pesado aí, tá bom, irmãos? Então se prepara, é só, né, ler o material, vou disponibilizar todos os slides que eu usei aqui também, todas as informações, e a minha provinha vai ser de acordo com o que nós vimos aqui, tá? Se você assistiu às aulas, você já tem alguns pontos, se você fez o trabalho, você já tem alguns pontos, e se você for bem na prova, não tem o que temer, tá bom? Mas se você não fez o trabalho, se você não leu a apostila, se você não assistiu nenhuma aula, isso você vai ser assim orientado a fazer essa matéria de novo, tá? No próximo ciclo e não vai pegar o certificado, tá bom? Então, queria só dar esses avisos prévios aí para você e vamos lá agora no que realmente é importante, tá? A nossa disciplina. Bem-vindo na aula 4 da Doutrina de Deus. Feche seus olhos e ore comigo. Pai Santo e Eterno Deus, toda a glória, toda a honra pertence a Ti, Senhor. Deus, quem é como o Senhor? Quem pode fazer o que o Senhor faz? O Senhor é incomparável, inigualável, o Senhor realmente é um Deus triunfante, vitorioso Tu és, ó Deus, querido. E o Senhor é aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser. O Senhor segura o tempo nas mãos, o Senhor que fez o tempo, o Senhor que é o Deus poderoso que fez o mundo, o universo e tudo que nele há. Toda a vida veio do Senhor, mas o Senhor não veio de nenhum lugar, porque o Senhor o Senhor é Deus. O Senhor é misterioso e a gente muitas vezes não consegue compreender ou imaginar, mas cremos que és poderoso e que és o nosso Deus e que realmente voltará para buscar a tua igreja, Deus, no qual nós estamos aqui te aguardando. Pai Santo, louve o seu nome, abençoe cada filho teu, cada filha do Senhor que aqui está assistindo essa aula e que hoje tenhamos um encontro edificante para a glória, honra e majestade do seu nome. Eu oro dessa forma, Deus, sabendo que o Senhor me ouve, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém e amém. Nessa manhã, tarde, noite que você está me ouvindo, convido você a relembrar de algumas coisas aí sobre a nossa última aula, tá? Hoje nós iremos avançar aqui, tá? No conteúdo programado aí da apostila, mas eu já quero te adiantar que a angelologia nós não veremos por conta do tempo, tá? Achei por bem, a gente não vai ver a questão da criação dos anjos, a relação entre eles e Deus, a gente não vai ver muitas coisas aí da questão angelológica, tá? Ou seja, o estudo dos anjos e a relação com Deus, porque não dá tempo para a gente ver isso, tá? Nas aulas que sucedem aí. Eu quero dar continuidade, mas antes de mais nada, tá? Eu só quero voltar aqui para você na questão dos atributos, tá? Comunicáveis e incomunicáveis, e nós estávamos falando da questão dos atributos morais. Nós falávamos sobre a santidade, nós falávamos sobre a retidão, nós falávamos sobre a justiça, né? E nós falávamos aqui sobre a questão da integridade. Parei exatamente aqui na integridade. A integridade está relacionada com a verdade, tá? Tudo que se aplica na questão de Deus, usar da verdade para agir, fazer, pensar, ser, tá? É uma questão que é manifestada em 3 aspectos aí, tá? A integridade, ela é manifestada em genuinidade. Deus, ele é genuíno. Deus, ele é único. Deus, ele é um ser que não existe nenhum outro no universo ou nos universos aí que existem, gente. Nas galáxias não existem um outro ser, tá? O mundo, o espaço sideral, o universo todo, ele não comporta mais um ser de Deus, tá?
O universo, ele cabe nas mãos de Deus, mas lá Deus, tá, não cabe em nenhum lugar, porque ele é um ser totalmente único, tá? E a gente apela para aqueles conceitos que a gente trabalhou. Ele é imenso, ele é infinito, ele é eternal, tá? Ele não cabe em nenhum lugar, mas tudo cabe nas mãos dele, gente. Esse é o nosso soberano Deus, tá? E me desculpa se você vê esse foninho aqui voando para lá e para cá, tá? Eu sei que é meio chato ficar meio na orelha, mas vou deixar aqui, tá? Acho que todo mundo consegue ouvir direitinho aí, tá? Então, é manifestado em três aspectos, tá? Quando a gente fala de genuinidade, é aquela questão que Deus, ele é verdadeiro por si só. A verdade vem dele, tá? A verdade é ele próprio. Tudo que ele, né, manifesta é realmente verdadeiro, gente, tá? A integridade, ela se manifesta também propriamente na verdade, como você está verificando aí, e na fidelidade. Ele não pode ir contra os seus próprios caminhos, ele não pode ir contra as suas próprias ideias, ele não pode pegar atalhos. Sabe aquele jeitinho brasileiro? Não existe aquele jeitinho de Deus. Ou ele é reto, ou ele é íntegro, ou ele é verdadeiro, ou ele é genuíno, ou não é Deus, tá? Então a integridade, ela se manifesta nesses três aspectos: genuinidade, verdade e fidelidade, tá? Questões do caráter de Deus, tá? E aqui, como eu falo para você, genuinidade, a dimensão básica da integridade é a genuinidade de Deus, em contraste com muitos deuses falsos, tá? O Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Em Jeremias você vai ver exatamente esse contraste entre o Deus vivo e o Deus ou deuses fabricados por mãos humanas. Tá? No texto você pode verificar também que da mesma madeira as pessoas faziam lenha para o fogo, né? Para fazer a comida, e dessa mesma madeira que virava lenha para fazer a comida daquelas pessoas, eles também faziam e esculpiam imagens. Aí a pergunta é: isso é loucura? Né? A afirmação acerca desse povo, dessas pessoas que assim faziam, é imbecilidade, gente, porque realmente da mesma madeira que é queimada para fazer lenha, a mesma madeira é usada para fazer um ídolo, tá? Deus, ele não é feito por mãos de homens. Deus, ele não é atingido por mãos humanas, tá? Ele não é manipulado. Deus, ele é real. Deus, ele não é fabricado, gente. Ele não é construído. Ele não é uma imitação, tá? Como são todos os outros deuses da nossa história, do nosso mundo aqui, tá? Uma das primeiras questões aí. A questão de veracidade, né, implica que ele é o Deus verdadeiro e que todo o seu conhecimento e todas as suas palavras são ao mesmo tempo verdadeiras. Então, tudo que é Deus e tudo que sai dele é verdadeiro, gente, tá? E o parâmetro definitivo da verdade é ele próprio. Ele apresenta essas coisas como de fato são, pois a glória de Israel não mente e nem se arrepende, assim diz 1 Samuel 15, 29, tá? Se você quiser dar uma olhada lá. Paulo fala também do Deus que não pode mentir, irmãos. E é bem importante a gente entender isso, que se Deus, ele não pode mentir, isso faz parte da essência dele. A gente precisa notar que as passagens que afirmam que Deus, ele não mente é também verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Deus, ele não pode mentir, Deus, ele não pode se arrepender, Deus, ele não pode ir contrariar a sua própria vontade, Deus, ele não pode ir contra a sua própria natureza, porque a sua natureza é verdade e única e genuína, tá? E também, como a gente falou que são três questões aí, a questão da fidelidade, né? Se a genuinidade de Deus diz respeito ao fato de ele ser verdadeiro e a sua veracidade ao fato de ele ser a própria verdade, né? Então, a sua fidelidade significa que ele se prova verdadeiro em todos os sentidos, tá? Deus, ele mantém todas as suas promessas. Se Jesus falou que vai voltar, gente, é porque ele vai. Se Jesus falou que ele é a nossa força, é porque ele é. Se Jesus, ele falou que bem-aventurados que choram, felizes são os que choram, e ele dá uma promessa, pois esses
serão consolados. Se ele falou isso, tudo isso é verdade. Nós podemos nos deleitar na verdade de Deus, tá? A verdade de Deus, ela é algo unicamente, exclusivamente vinda dele, com total certeza, no qual a gente pode ter total esperança, tá? Ele nunca precisa revisar sua palavra, tipo assim, ixi, será que essa vírgula aqui está meio equivocada? Será que eu falei uma coisa meio errada? Será que eu prometi alguma coisa meio complicada? Não, ele não precisa, irmão, sabe por quê? Porque tudo que ele faz é perfeito, genuíno e fiel a ele mesmo, tá bom? Alguns textos aí, se você puder, irmão, dá um pause, tá? E leia aí a 1 Tessalonicenses 5:24, tá? Que vai falar exatamente sobre o que eu estou dizendo para você, tá bom? Em outras questões aqui, a gente passa agora a citar um pouco sobre a questão da bondade, tá? Um dos outros atributos de Deus. Se você procurar aí no YouTube, procura Paul Washer, tá? E ele vai trazer uma mensagem que para ele é uma das coisas mais misteriosas da parte de Deus, a sua bondade, tá? Existe um salmo que também eu não vem à minha cabeça aqui agora, tá? Mas depois eu consigo passar para vocês, que todos os versículos eles vão falar exatamente sobre a bondade de Deus. Por exemplo, né? E ele estabeleceu os céus e a terra, e a sua misericórdia, ou em algumas traduções, a sua benignidade dura para sempre. Ele fez os céus e a terra, e a sua benignidade dura para sempre. Ele fez a lua, os astros da terra aí, e a sua benignidade dura para sempre, tá? Nesse sentido, a gente percebe que Deus, ele é puramente bom, tá? E a bondade de Deus implica que ele é o parâmetro definitivo do que é bom. Eu quero convidar você a lembrar que um certo riquinho chegou para Jesus e falou, bom mestre. Jesus falou, bom mestre é aquele que está no céu. O próprio Jesus, enquanto ser humano ali, sendo ele propriamente bom, ele queria ensinar algo da parte de Deus para aquele jovem rico, né? E ele falava assim, bom é somente um que está no céu. Gente, ele queria ensinar essa grandeza sobre a questão aí do, do jovem rico e a sua própria bondade, porque o jovem rico ele se achava bom o suficiente, mas Jesus ele já dá na cara aí e realmente ele já arrebenta aí com esse jovem rico dizendo que a bondade humana ela é hipócrita, a bondade humana ela é uma bondade maligna, é uma bondade recíproca, que você faz algo a partir do momento que alguém faz outra coisa para você, tá? E assim, Deus ele não é assim. Se nós fôssemos esperar a questão justa que nós merecíamos da parte de Deus, ai de nós, tá? Porque todos os seres humanos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Em Efésios capítulo 2, versículo 3, vai falar também que nós, outrora, éramos filhos das trevas, porque nós pecamos e pecamos horrores. Mas no versículo 4 vai falar assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com muito amor com que nos amou, estando nós ainda nos nossos pecados, Ele realmente nos deu vida, tá? Por conta do que, irmãos? Da sua bondade. Bondade essa que a gente não sabe a imensidão. Sabemos que vem de Deus, mas que é uma bondade que constrange, né? A bondade de Deus está intimamente ligada com várias outras características que a gente vai ver. Mas eu quero ler Salmos 106 para você, tá? Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quero ler Salmo 107 com você, versículo 1. Salmo 107 vai dizer assim, ó. Eu acabei de ler o Salmo 107, 1. Quero ler o Salmo 106 agora, 1. Aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tá vendo? O salmista, ele já entendia que a bondade de Deus, ela nos sustenta todos os dias. É graças à bondade de Deus, tá? Que nós hoje podemos viver, que podemos respirar, que estamos aqui hoje aprendendo sobre Ele, porque Ele é bom. Uma das coisas mais misteriosas aí da pessoa de Deus é que Ele é bom.
Isso precisa deixar o seu coração aí pequeno, viu? Bem pequeno. E essa bondade que o salmista Davi fala vai se revelar, tá? Principalmente aí na questão de amor, é afeto, tá? Dizer que Deus ama, a gente tem aqueles dois termos que o Ismael, né, o Jonatas, eles têm sempre trabalhado, o antropopatismo, o antropomorfismo. Um é atribuir formas a Deus, outro é atribuir sentimentos a Deus. E dizer que Deus ama é exatamente atribuir sentimentos a Deus, tá? Porque o amor é um sentimento humano. E o amor tem várias palavras no grego aí que vai tipificar o amor, tá? Na terça-feira eu quero conversar um pouco mais sobre isso com você, tá? Sobre a questão do amor de Deus. Houve uma questão se Deus ele ama todos, se Deus não ama todos, como que fica essa relação, tá? No entanto, eu quero compartilhar com você aqui que Deus ele manifesta seu amor, tá? E Deus ele prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores, né? E eu convido você também a pensar comigo, tá? Se você, irmão, tá com a sua esposa, né? Mas só que a esposa ou o esposo começa a pisar na bola direto. A esposa ou o esposo começa, né? Não mais dar flores, não mais dar chocolate. Ela começa a ter algumas reações assim de desprezo. Como que o seu amor fica para com essa pessoa, tá? Digamos que você ama ela com todo o seu coração, no entanto, você percebe que ela, ou ele, ou essa pessoa, não você, eu vou tirar você desse caso, eu vou colocar um cenário à parte, porque eu não quero falar do seu casamento, nem do meu, tá? Mas vamos pegar aqui um casal que eles se casam, eles se amam ardentemente, no entanto, com o passar do tempo, um e o outro vão esquecendo o romantismo, vão esquecendo realmente essa coisa, né, romântica, vão esquecendo de falar boas palavras uns com os outros. Ainda assim, é possível eles amar uns aos outros. Mas vamos supor que também eles, tá, deixem de fazer boas ações, deixem de ser bons uns com os outros. Agora eles fazem maldade um para com o outro, né? Um quer fazer uma coisa boa, outro quer fazer uma coisa ruim. Então eles começam a chocar, eles começam a realmente dar errado, porque enquanto um quer fazer alguma coisa boa, outro quer realmente danificar, denegrir o seu companheiro. Eu quero que você perceba que esse casamento vai ir de mal a pior, sabe por quê? Porque o amor humano, o amor que nós conhecemos, ele é recíproco. Quando a gente fala que o amor é recíproco, é um amor que espera ações um do outro, é um amor que espera condição para que eu possa amar, é um amor que eu espero algo para que eu possa dar, é um amor que eu espero dar para receber, é um amor que eu preciso fazer, mas para que se faça para mim também, tá? Recíproco, né? Esperar algo em troca. O amor do homem é recíproco, tá? Mas quando você olha para a questão aí da palavra de Deus, quando você olha para Deus propriamente dito, você percebe que o amor de Deus ele não é recíproco, tá? E é por isso que a gente tem umas palavrinhas, tá? Eu convido você também a pesquisar, a gente tem umas palavrinhas como o ágape, o amor ágape, tá? Strongers, o amor eros, que vem do erótico, que é a relação entre homem e mulher, e etc. Então tem vários tipos de amor, tá? Eu só quero focar aqui no primeiro tipo de amor, que no grego vai trazer aí pra gente, o amor ágape. É um amor que você não precisa fazer nada para ser amado. É um amor que não é por merecimento, é um amor que é dado de graça, um amor que se alguém faz algo por você, mesmo que você não faça nada por ele. É um amor que mesmo que alguém vire as costas, a pessoa continua ali com ela. Tá? É um amor que somente Deus ele pode fazer, né? Dar, executar, gerar. Tá? E Deus ele prova o seu amor para conosco exatamente nesse sentido. Quando nós ainda somos pecadores, viramos as costas, pecamos, gostamos do pecado, quando a gente se abraça com o pecado, dá as mãos, né, com o pecado e sai andando, ele ainda assim nos amou. Né? E esse amor, eu quero lembrar para você, ele é um amor imenso, ele é um amor eterno, ele é um amor infinito, e ele é um amor realmente santo, puro.
tá? Seu amor de Deus é uma coisa dadivosa, né, sabe? Ou seja, se manifesta em dádiva e não em dádiva segundo categoria, como bênçãos materiais, mas realmente um amor que se entrega, tá? Por isso que Jesus veio ao mundo e se entregar por cada um de nós. É assim diz João 3,16, se Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Nós podemos ter a vida eterna não por obras, não por mérito, não porque nós somos bons, não porque nós somos interessantes, mas porque o Senhor é bom, tá? O Senhor é bom. A gente consegue ler ainda em Deuteronômio 7, o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que todos os outros povos, pois éreis menos de um do que qualquer outro povo. Ele nos amou e nos ama porque ele decidiu nos amar, tá? E não é que sejamos merecedores desse amor, mas não é nosso mérito, é apenas a vontade dele. Aqui tem dois bonequinhos, você está nessa condição de caído, então Deus ele vem nessa condição de perfeito e dá as mãos para mim e para você. O amor ele é uma decisão, o amor ele não é um sentimento. Eu falo sempre para os irmãos da minha igreja, se Deus ele só sentisse alguma coisa por você e por mim e não tivesse alguma ação para comigo e com você, estávamos ainda perdidos em nossos delitos e pecados. Se Deus ele só sentisse alguma coisa, no entanto, Deus ele executou, Deus ele fez, Deus veio ao mundo como homem, ele se tornou para que os nossos pecados pudessem ser perdoados através da morte dele. Os nossos pecados foram sobre ele, e isso é amor. Porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Jesus Cristo ter vindo ao mundo morrer por nós, pecadores. Tá? Amor, ágape, tá? É uma das coisas que o irmão e a irmã precisam entender aí, que o amor de Deus ele é um amor ágape, que é um amor que não é algo em troca, não é o amor de um pai para com seus filhos, ou uma mãe para com seus filhos. É um amor perfeito, não é um amor que abandona, mas é um amor perfeito, íntegro, genuíno, verdadeiro, um amor santo. Amém? Dá para dar um amém aí na sua casa? Glória a Deus, tá? E essa questão da bondade também ela se manifesta no amor, mas também ela se manifesta na graça, tá? Por graça a gente quer dizer o quê? Que Deus, ao lidar com o seu povo, não se baseia nos méritos ou merecimento das pessoas, mas em suas necessidades, gente. Em outras palavras, a gente percebe que Deus aí se baseia em sua própria vontade, bondade e generosidade. Graça é a bondade divina para com os que só merecem castigo, tá? Eu vou frisar isso aqui, ó. Graça é a bondade divina para com os que só merecem castigo. Tá? A graça é a bondade de Deus manifestada para com os imerecedores. A palavra graça significa favor imerecido, tá? A palavra graça significa favor imerecido. Sendo assim, a gente percebe que esse favor é dado àqueles que não merecem, tá? Enquanto a misericórdia é a retirada do castigo, tá? Graça é dar o que não merece. A misericórdia é tirar do castigo. Graça é dar o que não merece. Misericórdia é tirar do castigo, tá? Ou seja, misericórdia, tá? Que anda, a graça e a misericórdia andam juntas, tá? Realmente, quem é agraciado tem misericórdia da parte de Deus e quem tem misericórdia da parte de Deus é recheado de graça. Amém? Ou seja, a misericórdia aí significa misericórdia deste pobre pecador, tá? Piedade deste pobre pecador, de miserável, córdia, tá? Que vem de um derivado pecado, tá? É sua compaixão terna e amor por seu povo. É seu coração afetuoso para com o necessitado. Se a graça vê os homens pecadores e condenados, a misericórdia os vê miseráveis e necessitados. Vamos pegar aqui de novo. Imagina que alguém está andando na rua. Ele está andando na rua, tá caminhando e ele vacila, porque ele vê o sinal vermelho, mas ele tema, não dá nada não, vou atravessar o sinal vermelho. Ele está a pé, ele está atravessando o sinal vermelho e vem um caminhão, gente, vem um caminhão e realmente, nossa, ele para assim, ó. Qual que é a condição dele? A condição dele é de perdido. A condição dele é de alguém que
vai ser morto. A condição dele é de condenado. Ele está diante do caminhão. O caminhão está vindo muito, mas muito rápido para pegá-lo, para né, arrebentar com ele. No entanto, eu quero que você perceba esse cenário, tá? Onde a graça e onde a misericórdia, elas ficam aí nesse cenário, tá? No entanto, vem alguém que olha para essa situação, olha para o caminhão e olha para esse miserável pecador, e essa pessoa agora ela vai dar a própria vida dela e vai empurrar, ele vai correr, uma outra pessoa da história, uma outra pessoa vai correndo e dá um empurrão nessa pessoa para salvar essa pessoa. Eu quero que você agora se atente nessa outra pessoa. Essa outra pessoa, era muito mais fácil ela ficar ali olhando a situação e falar, lascou, o caminhão vai pegar essa pessoa e essa pessoa vai morrer, acabou. No entanto, eu quero que você perceba também que essa pessoa que salvou, a que estava em perigo, ela usou de graça, porque ela dá a sua própria vida e aquela outra pessoa ela não merece, mas ela dá a sua própria vida, então ela corre lá e dá a sua própria vida. E a misericórdia é exatamente esse gesto de empurrar, de empurrar a outra pessoa para ela ser salva, tá? Nesse sentido, né, nesse cenário que a gente pega, você vê que essa pessoa que estava em perigo, ela ganha vida e ela sai do perigo. No entanto, uma outra pessoa morreu para que essa pudesse estar viva e agraciada. Percebeu? A graça e a misericórdia, ela realmente se encontram, gente. Elas dão as mãos, porque você foi agraciado por Deus. Você tem parte da misericórdia de Deus na sua vida. Você foi tirado do perigo e Deus ele te deu vida. A graça e a misericórdia funciona exatamente assim. Salmo 103, versículo 13, vai dizer assim, ó. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor compadece daqueles que o amam. Tá vendo? Deus, ele olha para mim e para você e realmente se compadeceu daquela situação. Ele falou, meu, morrer. No entanto, Deus olhou para mim e para você por conta da bondade dele e decidiu enviar seu filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, nascido e criado lá na Galileia, aquele menininho de 12 anos que ensinava doutores. Esse menininho cresceu, morreu na cruz, e nós descobrimos e entendemos que ele é o Filho de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Tá bom? Ou seja, nele a misericórdia e graça da parte de Deus. Beleza, gente? Passando aqui ainda, além da misericórdia e da graça e da bondade e da fidelidade e da integridade e da imensidão, e assim vai, irmãos, tá? Além de todas essas coisas, a gente percebe na pessoa de Deus a questão da paciência. O apóstolo Paulo também, ele vai usar bastante um termo bem semelhante a isso, tá? Ele vai usar um termo assim também, chamado de longanimidade, que é a capacidade de suportar afrontas num longo período de tempo. A capacidade de suportar tanto afronta, luta, né, quanto todas as outras coisas numa longa tempo aí, tá bom? Então, a paciência é a bondade divina no sustar a punição daqueles que persistem no pecado por determinado tempo, tá? E tem vários textos aí, irmão. Se vocês quiserem, tá, dar um pause e ler, pelo menos 3 aqui, ó, leia mesmo, para que você interaja comigo aqui, leia pelo menos 3 textos aí. Eu indico aí, leia aí Romanos 2:4, 1ª e 2ª Pedro, tá? Porque você vai perceber exatamente sobre a paciência de Deus. O apóstolo Pedro ele vai falar, olha, Deus, considerando a sua paciência, ele espera que algumas pessoas ainda cheguem ao arrependimento, tá? E isso é bem verdade, porque Deus ele é muito paciente. Você já sabe quantos pecados você cometeu nessa semana? Sabe quantos erros você cometeu nesse mês? Você sabe quantos pecados você cometeu na sua vida? Deus sabe todos.
E mesmo assim, ele tem sido paciente com você para fazer com que você seja melhor diariamente, tá? E eu não teria essa paciência. Eu já desistiria. O que é isso? Eu desistiria muitas vezes de você, eu desistiria muitas vezes de algumas pessoas, eu já desisti de algumas pessoas porque eu não tive paciência, né? Mas Deus não, gente. Deus, ele é paciente, é benigno, ele é bondoso. Deus, ele olha para nós não como nós olhamos o homem, ele olha diferente. Ele é Deus, tá? Em todos esses versículos a gente percebe, tá? Se você der uma pausa aí, você vai perceber que Deus, ele continua muitas vezes adiando o julgamento e continua a oferecer salvação e graça por longos períodos, gente. Cada um de nós deve também imitar essa paciência de Deus. Eu acabei de falar que muitas vezes eu não sou paciente, mas irmãos, nós precisamos ser pacientes como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, tá? Isso também é comunicado. Moisés, ele foi tido na sua geração como o homem mais manso da terra, tá? Noé também foi tido aí como um homem reto, justo e temente ao Senhor. Alguns homens e mulheres de Deus foram tidos aí como retos, no entanto, todos eles falharam como nós, tá? É importante a gente entender isso, mas Deus não falha. Beleza? Tem aí também, né, o nosso trenzinho, a gente fez exatamente esse trenzinho na aula passada, e eu quero que vocês percebam que a gente falou de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Atributos da parte de Deus. Aí você ouviu e montou esse trenzinho comigo. É bem verdade que há algumas questões aí que precisam ser verificadas aqui, mas eu quero verificar com você, eu quero verificar se você mudou de ideia, sobre a ira, sobre a justiça, sobre a retidão, tá? Eu vou alongar esse trenzinho e a gente vai trabalhar exatamente, vamos fazer esses exercícios juntos, tá bom? No nosso encontro. Eu quero também trazer aqui para vocês só uma suma aqui do que a gente viu, porque, gente, quando a gente lembra que Deus, ele é infinito, e isso é capaz de satisfazer nosso anseio por completude, tá? Quando a gente sabe que ele é eterno, isso satisfaz nosso anseio por permanência. Quando a gente lembra que ele é imutável, isso satisfaz nosso anseio por estabilidade e segurança. Lembrando que infinito é algo que não acaba, tá? Eterno é algo que o tempo também não esgota, e imutabilidade é algo que não muda. Quando nós conhecemos isso da parte de Deus, nós teremos algumas reações. É por isso que se faz tão necessário o cristão conhecer a Deus, tá? Quando você sabe que ele é imutável, isso traz segurança para você. E não há ninguém como Deus, nada pode ser comparado a ele. Riqueza, sexo, poder, popularidade, conquistas, produtividade, grandes realizações, nada pode se comparar a Deus. Tá? Essa é uma afirmação do breve catecismo de Westminster, tá? Respondendo aí a pergunta 4. Bem interessante vocês darem uma olhada nesse catecismo aí, tá bom? Ou seja, são comentários sobre aí a palavra de Deus, tá? Que um grupo de pessoas optou por fazer, que é muito válido, tá bom? Esse também eu peguei essa afirmação, peguei também no livro de John Piper, tá? Bem interessante aí, 5 pontos. Mas vamos lá, gente. A aula de hoje seria essas 3 questões aí, ainda sobre o caráter de Deus, tá? A trindade de Deus, a criação e o significado teológico da doutrina. Eu vou tentar correr aqui, tá? Porque o tempo não é meu amigo e a gente precisa finalizar hoje. Então eu vou segurar vocês um tempinho a mais aqui para a gente finalizar essa questão, tá bom? Então eu quero convidar você a colocar os seus olhos exatamente na trindade de Deus, tá bom? Na trindade aí, tá? Eu fiz um mapa mental, tá? Mapa mental é exatamente isso aí, gente, tá? Coloquei aí trindade no meio e algumas ideias ao redor. Eu quero exatamente que você faça isso também, mas coloque Deus aí no meio e todos os atributos que você conhece da parte de Deus, beleza? É muito importante que você não copie, mas que você tire realmente coisas que você aprendeu aí, tá? E pode usar suas anotações aí também, tá? Para fazer o trabalho, pode sim.
Tá? No entanto, aí a trindade de Deus, né? A questão da triunidade, esse assunto vai dar polêmica, mas eu já sistematizei ele exatamente nesse quadrinho aqui. Tá? Quando se fala em trindade, entre as religiões do mundo, a fé cristã é sem igual ao alegar que Deus é um, mas que ao mesmo tempo ele existe eternamente em três pessoas. Tá? E quando a gente diz aqui fé cristã, é porque isso é aceito puramente por fé, gente. Eu vou falar aqui, mas no final das contas você vai ter que aceitar a Trindade plenamente por fé no Senhor Jesus. Fé, tá? Em segundo lugar aqui, ó, a ideia da palavra é ensinada em muitos trechos da Bíblia. A doutrina da Trindade é revelada progressivamente nas Escrituras. Em contrapartida, a gente não tem o termo Trindade, tá? Na Bíblia, a gente não, você nunca vai ver esse termo, tá? Sendo observado aí na sua Bíblia. Nossa, aqui está escrito Trindade, você não vai ver isso aí, tá? Não existe a palavra Trindade na Bíblia, tá bom? E nesse sentido também, ninguém, quando se fala em Trindade aqui, ó, né? Quando se fala nessas três pessoas da Trindade, que são uma, que uma são três, ninguém é maior. Jesus, Deus, Pai, quem é o melhor? Quem é o maior? Ninguém é o maior, ninguém é o melhor. Tá? Todos eles são infinitos, são poderosos, são majestosos, são pleno. Percebe que eu não estou usando plural nas definições, porque ele é um Deus plural, mas único. Dá para entender? Se você falar que dá para entender, me explica aí que eu aceito isso pela fé, tá? Mas a ideia a gente consegue compreender. Então, a harmonia perfeita, infinita, eterna entre essas três pessoas da Trindade, tá? Porque eles são indivisíveis, eles são inseparáveis, eles são únicos, tá? E, no entanto, a manifestação de cada um parece distinta, a manifestação de cada um parece separada, mas eles atuam plenamente juntos. A Trindade é uma das doutrinas aí que mais deu trabalho e mais dá trabalho ainda para a igreja protestante. Tá? Só para a questão de saber mais aqui, eu peguei um trecho que não está na apostila, tá? Da Teologia Sistemática de Berkhoff, sobre a doutrina da Trindade na história. Eu quero fazer essa leitura rápida com você. Tá? A doutrina da Trindade sempre enfrentou dificuldade, portanto, não é de admirar que a Igreja, em seus esforços para formulá-la, tenha sido repetidamente tentada a racionalizá-la e a dar-lhe uma construção que deixava de fazer justiça aos dados da Escritura. Toda vez que a gente tenta racionalizar, ou seja, pegar essa ideia que assim, é uma ideia vou dizer assim, que não cabe na mente humana. Toda vez que a gente tenta fazer essa ideia em forma cabeça humana, vai sair heresia, gente, tá? Algumas heresias do tipo, por exemplo, os testemunhos de Jeová, eles falam e alegam que a palavra Trindade não existe na Bíblia, nem no Novo, nem no Velho Testamento, eles não aceitam. E para eles existe somente um Deus, tá? O judaísmo também vai falar, por sua vez, que existe apenas um Deus, né? Que as religiões monoteístas, né? O judaísmo, o islamismo, eles não vão entender e compreender a ideia da Trindade. No entanto, o cristianismo, né, na sua essência, é uma palavra, assim, vamos dizer assim, é algo que é um Deus só, vem apenas de um Deus. E no período da pré-reforma, tá, antes de 1500, muitos concílios aconteceram, tá? E eu quero que você perceba comigo aqui, ó, os judeus do tempo de Jesus davam muita ênfase à unidade de Deus, tá? A Jeová. E essa ênfase foi trazida para dentro da igreja cristã. O resultado foi que alguns eliminaram completamente as distinções pessoais da divindade e que outros não fizeram plena justiça à divindade essencial da segunda e da terceira pessoa da Trindade, tá? Ou seja, as pessoas elas trouxeram a ideia de Deus para dentro da igreja, mas esqueceram Jesus e esqueceram o Espírito Santo. Ou algumas pessoas trouxeram apenas Jesus e esqueceram Deus Pai e o Espírito Santo. Né? Ou outras ainda esqueceram Deus, Jesus e agora acreditam apenas no Espírito Santo. Toda vez que nós
queremos separar uma pessoa da Trindade das outras e querer valorizar uma pessoa da Trindade em cima da outra, ou fazer com que uma pessoa da Trindade subjugue outras, é heresia, tá? As três pessoas, é uma pessoa. As três pessoas é uma pessoa. Uma pessoa da Trindade são as três. Tá? Eu vou ficar repetindo isso. Por que eu estou dizendo isso, gente? Na história, tá? Tertuliano foi o primeiro a empregar o termo trindade, tá? Antes de 1500, aí, quando nós falamos da pré-reforma, a gente pressupõe aí a reforma da Igreja Protestante contra a Igreja Católica, em 1500, tá bom? Mas olha, a pré-reforma, os judeus, tá? Eles trouxeram essa ideia já. E Tertuliano foi o primeiro a empregar o termo trindade e a formular a doutrina, mas a sua formulação foi o que, irmãos? Claro, deficiente, desde que envolvia uma infundada subordinação do filho ao pai, ou seja, na ideia de Tertuliano, o filho estava submisso ali ao pai e realmente não podia fazer nada mais porque ele é filho, ele tem o papel ali de apenas baixar a cabeça e falar assim, Senhor, ele não é Deus. Orígenes também, um dos teólogos alegóricos, né, ele também foi um pouco mais longe nessa direção aí, tá? Bem antes, bem antes, 1500 aí agora, gente. A gente, depois do século III em diante, tá? Orígenes foi mais longe nessa direção, ensinando explicitamente que o Filho é subordinado ao Pai quanto à essência, e que o Espírito Santo é subordinado até ao mesmo ao Filho, ou seja, o Filho respeita o Pai e o Espírito respeita o Filho. Né? Ele desacreditou a divindade essencial dessas duas pessoas, do ser divino, e forneceu um ponto de partida aos arianos. Tá? Uma outra heresia que surgiu aí, que falava que Jesus Cristo não era divino. Tá? Ou seja, gente, se você quiser dar um print nessa imagem, se você quiser dar um pause para você ler aí, o que eu passo para você é que na história muitas pessoas tentaram explicar a Trindade e elas separaram uma pessoa da Trindade da outra e virou heresia. O arianismo, o monarquismo, tá? Tenta dar um pause e tenta apenas ler essa parte aí porque você vai entender, gente. Realmente, quando se separa uma pessoa da outra, é heresia, tá? Enfim, tá? Então, durante a Idade Média aí, ó, o nominalista Rosselino foi acusado do mesmo erro. Que erro, gente? Tá? Do monarquismo, que via em Jesus apenas o homem e no Espírito Santo uma influência divina. Tá? Enquanto o monarquismo modalista considerava o Pai, o Filho e o Espírito Santo meramente como três modos de manifestação assumidos sucessivamente pela divindade, ou seja, Deus, mas ele se manifestando em três formas, não necessariamente sendo três. É heresia. Gente, o que eu quero falar para você com isso? É que é muito complicado, nem PhDs, nem mestres, né, nem teólogos, muitas vezes, eles conseguem explicar o que é crido por fé. Tá? No século IV, a igreja ela começa a formular aí a sua doutrina, gente, a doutrina da Trindade. Tá? Lembrando que o mundo pré-reforma, né, que vai aí do século IV até século XV, aí, realmente houve muitos concílios, muitas reuniões, muitos tratados, exatamente sistematizando a teologia. Gente. Graças a esses homens e mulheres, nós temos aí grandes escritos que nos ajudam a entender muitas coisas. Tá? Então, no Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, foi declarado que o Filho é coessencial, tá, com o Pai, enquanto o Concílio de Constantinopla afirmou a divindade do Espírito, embora não com a mesma precisão. Você percebe que o concílio era reuniões de muitos teólogos, tá? Muitos homens e mulheres ali que estavam realmente buscando ver o que realmente é evidente, ou a doutrina bíblica diz. Então, num concílio, eles acarretam alguma coisa em outro, eles pensam outra. E isso foi sendo aí moldado a questão aí da Trindade, gente, tá? No Oriente Médio, tá?
a doutrina da Trindade encontrou a proposição um pouco melhor com João Damasco e com a obra de Agostinho, a Trindade, tá? Que ele vai realmente dar um outro norte aí, um pouco mais bíblico, tá? Um pouco mais coeso, coerente com as escrituras, tá? Eu quero falar essas coisas para vocês, irmãos, exatamente por quê? Porque a gente precisa entender que quando a gente fala de Trindade, a gente quer dizer que Deus ele existe como três pessoas em uma essência, ou ainda que Deus existe como três pessoas de uma mesma natureza em um relacionamento profundo, dinâmico e perfeito, tá? Profundo, dinâmico e perfeito. São três pessoas que realmente são uma pessoa e que tem a sua relação íntima aí, profunda, tá? Dinâmica e perfeita, tá? Posso dar um conselho, meu querido? A Trindade, ela é aceitada exclusivamente, como eu já falei no começo, pela fé. A Trindade aceita pela fé. Tá? Jadiel, então é só isso. Eu abaixo a cabeça e creio. De certa forma, sim, querido. Tá? De certa forma, sim. No entanto, a gente vai explicar exatamente por que a gente abaixa a cabeça e se submete a isso. Tá? Porque nós temos registros, nós temos versos, nós temos uma teologia baseada no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que os três fazem as mesmas coisas. Como alguém é maior, sendo que os três são oniscientes? Como alguém é maior, sendo que os três são onipotentes? Como alguém é maior, sendo que os três são santos? Por isso que a gente tem essa ideia. A ideia da Trindade, ela está desde o Gênesis 1:27, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, até Apocalipse 22, tá? A gente percebe que em toda a Bíblia, a ideia da Trindade, ela é explícita, ela grita, ela fala alto, tá? É por isso que ela precisa ser aceita no nosso meio, tá? Na apostila aí, no 2.1, a unidade de Deus, ela só existe um Deus e a natureza divina é uma unidade indivisível. Não tem como separar. O fato de haver um só Deus é o tema principal do Antigo Testamento. Tá? Eu quero ler aí um versículo que o Antigo Testamento não é realmente a regra geral, que de fato o Deuteronômio 6:4. Deuteronômio também, o 4:35, eu vou ler para vocês, tá? Deuteronômio 4:35 está escrito assim, ó. 4:35 está escrito assim. 4:35. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Nenhum outro há senão Ele. Tá? No capítulo 6, no versículo 4, chamado aí do Shema, né, também a gente tem aí essa questão aqui, ó, tá? O 6, 4, 5, tá? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarás no teu coração, tá? E no versículo 4 diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, tá? Esse vocês devem amar, respeitar e honrar. Uma das mais claras indicações que o livro todo de Deuteronômio, e também a Torá, os 5 livros, o Pentateuco, eles vão trabalhar na ideia que existe apenas um Deus. Ah, mas e Jesus? Onde que estava o Espírito Santo lá? Eles estão no façamos o homem, eles estão em algumas aparições, eles estão em algumas profecias, eles estão no andamento, no cuidado. Quando Moisés é lançado no Rio Nilo, o próprio Espírito Santo, ele realmente leva Moisés até a filha de Faraó, né? O próprio Espírito Santo pairava sobre a face do abismo, o próprio Espírito Santo usava homens e mulheres, né? Dava força, transformava pessoas, fazia as pessoas se converterem. A ação do Espírito Santo ela é visível, tá? Em todo o Antigo Testamento, gente. A atuação de Jesus Cristo em suas profecias, e a Virgem conceberá, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro de Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e ele regerá com cetro de justiça, né? Falando sobre Jesus, gente, né? Deus governando todas as coisas, Jesus governando todas as coisas, Espírito Santo governando todas as coisas. Os três são
um, tá? Essa mesma verdade é também frequentemente ensinada onde? No Novo Testamento, tá? E tá, eu quero aqui ler 1 João com você de novo, né? 1 João com você, que eu acho bem importante. 1 João no capítulo 5, se eu não me engano, tá? Exatamente para falar que o Pai, o Filho e o Espírito, ele é um, tá? Está escrito 1 João capítulo 5, versículo 7. Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Há uns versículos que a gente pode também se basear na questão da triunidade de Deus e também outros versículos que nós vemos essa conexão e essa correlação, tá, com a trindade de Deus. Deus ele existe eternamente como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e em cada pessoa plenamente Deus. E existe um só Deus, tá? Se você me fizer uma pergunta assim, por exemplo, então, Jadiel, como que eu tenho que orar? Como que eu oro para quem, então? Para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo? É uma pergunta frequentemente feita por assim, crianças, né? Mas também por adultos que estão agora caminhando no Evangelho, que pessoas novas que se converteram, ou até pessoas que às vezes têm algumas dúvidas. E eu vou esperar você fazer essa pergunta para mim na terça-feira, tá bom? Para a gente conversar um pouco, tá? Então, Trindade é a palavra usada para resumir esse ensinamento bíblico, que Deus é três pessoas, porém é um só Deus. Jesus é Deus? É. Espírito Santo é Deus? É. Deus é Deus? É. Amém? Deu para entender? A questão da Trindade? Ou deu para aceitar? Tá? E por que eu estou falando tudo isso? O horário voa, o tempo voa, né? Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque a revelação da Trindade, ela, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, ela é processual, é um processo, tá? Embora a doutrina da Trindade não se ache explicitamente no Antigo Testamento, né? Várias passagens dão a entender isso, gente, como eu já falei para vocês, tá bom? A revelação mais completa da Trindade está exatamente no Novo Testamento. Tudo isso, se vocês quiserem dar um pause, leia os slides com calma, eu vou disponibilizar para vocês também, tá? A questão de consulta, etc. Tá? Mas aí, que tal, irmãos? Você, quando se depara com Mateus 3, que é o batismo do Senhor Jesus, você vai ver que quando Jesus ele, né, aparece lá para João, João fala, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? João vai falar, meu Jesus, eu não sou nem digno de tirar as sandálias dos seus pés, eu vou, como eu vou te batizar, João Batista diz, como que eu vou realmente batizar o Senhor? E Jesus fala, é necessário cumprirmos a lei, né? Então, João Batista batiza Jesus, mas quando ele batiza Jesus, se é por imersão, se é por aspersão, não sei, mas quando Jesus ele batiza Jesus, uma das coisas maravilhosas aí acontece, que Deus fala do céu, eis o meu filho, em quem me agrado. Jesus ele é batizado e uma ave, né, como forma de pomba, vamos dizer assim, desce também. Ou seja, Pai falando, Jesus atuando e o Espírito Santo executando. A gente vê exatamente os três, tá, em ações distintas, no entanto, na mesma situação, né, com essas declarações. Tá? A Trindade é a harmonia plena de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá? Então vamos fazer três declarações que resumem esse ensino bíblico, gente, tá? Que jamais seremos capazes de entender plenamente. Nós nunca conseguiremos compreender plenamente. No entanto, a gente consegue aceitar pela fé. Então repete aí comigo, tá? Deus é três pessoas, amém. Cada pessoa é plenamente Deus, amém. E há um só Deus, amém. Na nossa lógica encaixa? Na lógica de Deus, plenamente. Tá? E da fé. Beleza, gente? Vamos lá, passando aqui. Então, ó, vou pedir para você de novo, você vai precisar dar um pause, e eu quero que você leia pelo menos 2 versículos aí, tá?
para você lembrar comigo. O Pai é reconhecido como Deus. Eu quero que você lembre todos os salmos que a gente leu dos atributos de Deus. Deus, ele é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é imutável, Deus é transcendente, emanente. Deus é tudo isso. Lembra dos atributos? Lembra, pelo menos de 10 aí. Lembrou? Beleza. Aí eu faço essa pergunta para você. O Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, é reconhecido como Deus na Escritura, né? Os atributos divinos são atribuídos a ele da mesma forma que é atribuído a Deus. Olha que legal, tá? Então, ele é eterno, Jesus ele é onipresente, onisciente, Jesus ele é onipotente, ele é imutável, ele é o Criador e o Verbo se fez carne, tá? Ó, não é assim, João 1:1. Ele é o sustentador do universo, ele é chamado também de Deus, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Jesus é o Pai da eternidade, mas não é Deus? Também, tá? A gente entende exatamente assim. E o Espírito Santo, por sua vez, também, ele é chamado de Deus. Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Espírito da consolação. Uma vez que entendemos que Deus Pai e Deus Filho são plenamente Deus, então as expressões trinitárias em passagens como Mateus 28:19, que vai dizer assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho, né? E batizando-as em meu nome, ensinando-as a guardar o que eu realmente disse para vocês. É uma ação tanto de Jesus quanto do Espírito Santo, tá? A gente percebe que o Espírito Santo é uma pessoa divina. E isso é evidenciado por diversas coisas, gente. Em primeiro lugar, o Espírito Santo, ele também, na Bíblia, tem os mesmos atributos de Jesus e do Pai, de Deus. Né? O Espírito Santo é da eternidade, o Espírito de onisciência, o Espírito de onipotência, o Espírito de onipresença, o Espírito de Deus, tá? E ele também é chamado realmente do próprio Deus. Em segundo lugar, as obras do Espírito Santo são atribuídas também na criação. O Espírito Santo, Gênesis 1:2, pairava sobre a face do abismo. Era ele que atuava lá. Tá? Em terceiro lugar, as palavras são... as obras do Espírito Santo são consideradas como as palavras e as obras de Deus. Tá? Eu quero que, se você conseguir, gente, você... realmente aí dê uma olhada nesses versículos, que eu acho que vai te ajudar muito a entender essas questões, tá bom? Vamos lá. Sim, essa trindade ela é aceita, né? A criação também desse Deus poderoso precisa também ser aceita, tá? Então, vamos lá, irmãos. Depois de ter entendido essa questão da trindade, depois de ter entendido, ou pelo menos assistido a essa questão da trindade, eu quero pegar mais alguns minutinhos aí para você entender comigo exatamente um pouco da questão da criação do universo, né? Vem comigo aí nos slides ainda, e todos nós precisamos compreender aí que a criação foi feita por Deus exclusivamente e por ninguém mais, tá? As provas bíblicas da criação a partir do nada. Quando eu digo provas bíblicas, tá? Provas bíblicas. A Bíblia declara que Deus criou o universo do nada, tá? Do latim aí vai ex nihilo, do nada. Isso significa que antes de Deus iniciar a criação do universo, nada existia além dele. Essa é a implicação de Gênesis 1:1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, né? E esses céus e terra vai abarcar exatamente o universo. E também anjos, e também todas as questões aí espirituais. E a gente tem o nome de um atributo que deu confusão na terça passada, a questão da solidão de Deus. Quando não entendida, quando não compreendida, bagunça a mesma mente, tá? Então, aí você vê alguns versos, aí você vê também, dá um pause no vídeo e dá uma olhada aí. Segundo Gruden, Deus criou todo o universo do nada. Este era originalmente muito bom. E ele o criou para quê, gente? Com a finalidade de glorificar a ele mesmo. Se a gente nega a criação a partir do nada, a gente vai ter que afirmar que alguma matéria já existia e que é eterna como Deus. Tal ideia desafiaria a independência de Deus
sua soberania e o fato de que só ele nós precisamos dar culto, tá? Então não existia absolutamente nada, irmãos e irmãs, antes de Deus. Eu sei que tem uma ideia, tá? Que Gênesis 1:1 sempre existiu, mas é complicado, né? Que algumas pessoas vão falar que Gênesis 1:1 era uma terra, né? E depois Gênesis 1:2 é uma outra terra, mas é complicado, porque se a gente fala que a água é eterna também, sempre existiu, a gente equipara a ela que nem a Deus, e é bem complicado isso, tá? E se vocês tiverem algumas perguntas sobre isso, a gente vai na terça-feira conversar, tá bom? Mas nada é eterno como o Criador. Se a gente fala que alguma coisa é eterna, a gente está equiparando o valor de Deus com o valor de alguma matéria-prima, tá bom? E nesse sentido, a criação do universo espiritual também, anjos, eles passaram a ser criados, tá? O homem e a mulher, eles foram criados. O tempo foi criado, tá? É bem importante a gente entender isso. Dá um pause e lê aí, por favor, tá? Para você começar a ver comigo aí o Salmo 148, acho bem interessante ler com você, eu separei ele aqui, né? 148 vai falar exatamente assim, ó, Salmo 148, diz assim, versículo 2: Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Deus fez os anjos também para louvor e glória dele, para que eles também se alegrassem em Deus. Deus fez o homem para louvor e glória dele, para que o homem se alegrasse em Deus. Tá? Todas as coisas foram feitas por Deus, para ele, por meio dele, para a glória de Deus. Tá, irmãos? No segundo, né, patamar aqui, a criação é distinta de Deus e dele depende. A gente já falou um pouco sobre isso, mas eu só quero reforçar aí os conceitos, tá? Deus, ele criou o universo para revelar a sua glória, tá? E toda a criação tem por meta revelar a glória de Deus, tá? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam o poder das suas mãos, tá? Sem palavras, eles falam, eles gritam, eles realmente dizem que somente Deus é o Todo-Poderoso. O universo 2.5 aí. O universo que Deus criou era muito bom. Quando Deus fez os céus e a terra, tudo era muito bom. Deus, ele não criou o diabo, tá? Deus, ele criou seres angelicais, serafins, querubins, tá? E o diabo passou a ser diabo. O diabo, ele realmente, com a sua própria escolha, né, com o seu próprio orgulho, ele caiu, tá? A queda de Satanás aí. Agora, uma pergunta: a queda de Satanás se dá depois da criação ou antes da criação? Vamos discutir isso aí, o que vocês acham, tá? Ou seja, nesse sentido, ele conclui a sua obra dizendo: está muito bom, todas as coisas estão muito bom. Ao final de cada estágio da criação, Deus via que o que ele fez foi muito bom. E algumas pessoas vão atribuir essa existência a outras coisas, que a existência de Deus responde a todas essas concepções humanas. A existência de Deus, ou seja, o ser de Deus, ele vai responder ao politeísmo. O que o politeísmo acredita, como a gente já viu? Senão que polis, muitos deuses, só existe um Deus, tá? Pensa aí comigo, como que Deus responde à questão do deísmo? Qual que é o atributo que responde aí à questão do deísmo? O deísmo acredita que Deus deu a corda para o universo e deixou o universo ao desprezo. No entanto, a gente vê que ele é o Deus presente, ele é um Deus imutável, que fala e realmente faz acontecer. Tá? O panteísmo, tudo é Deus, a gente percebe que nem tudo é Deus. O pecado não é Deus, né? A maldade não é Deus, né? A árvore não é Deus, são coisas criadas por ele. Árvore, natureza, não o pecado. Tá? O ateísmo aí, às vezes uma concepção errada de Deus, tá? É a negação de Deus. Tá? O gnosticismo é aquele meio termo, aquele ficar em cima do muro. Não, será que, né, existe Deus, não existe Deus? Será que eu posso falar e afirmar que Deus está aqui ou não? Como que, né? E essa relação. E o
dualismo, né? Esse dualismo eu não falei para os irmãos, porque o dualismo ele é aquela ideia básica de que existem, né, duas forças, uma força de um lado e outra força de outro, lutando entre si, tá? Fala que é o yin e yang, né? Eles realmente, ninguém dos dois é maior do que o outro, mas eles lutam, eles realmente estão brigando. Aquela famosa ideia de que existem, né, seres angelicais lutando de um lado e seres demoníacos do outro, ó, essa batalha, né? Esse negócio de tirar realmente aquela luta entre um e outro. E o dualismo é complicado porque quando a gente fala que, né, existe dualismo, a gente fala que Deus ele está lutando com o diabo, a gente está equiparando o diabo com Deus, a gente está igualando, é isso mesmo? A existência de Deus, ela realmente traz para a gente que Deus ele é soberano e nada pode lutar contra ele, nada pode ir contra ele. Mas algumas pessoas, tá, falam que Deus está lutando, Deus está realmente brigando, etc. Não é verdade. Deus ele é soberano. Os atributos de Deus fazem você escapar de toda essa também essa patifaria, né, que inventaram, né, essa coisa grotesca, né, diabólica que o homem inventou para se afastar de Deus, tá? E que também tem muita relação com o diabo aí, tá bom? A gente percebe que a criação glorifica a Deus e nós também, como criação, precisamos glorificar a Deus e fugir dessas ideias e concepções humanas. A doutrina da criação é a primeira e, obviamente, uma afirmação de que tudo que não é Deus derivou sua existência dele. Em outras palavras, a ideia de que existe alguma realidade última diferente de Deus é rejeitada. Tá? O ato original da criação divina é singular, é diferente dos atos criadores dos homens, que envolvem modelagem com o uso de materiais disponíveis. Você pode fazer uma casa, você pode fazer um banco de madeira. Você faz qualquer coisa, sim, usando outras matérias já criadas. Deus usou nada para fazer tudo. Essa é a grande diferença. Esse é o grande diferencial. Deus ele não precisa de nada e de ninguém. Ele só fala e haja luz. E ouve luz. E haja árvores das diversas espécies. E houve árvores das diversas espécies, e haja peixes do mar, em cada uma das suas espécies, e houve milhares e milhares de peixes. E ele disse, e haja um luzeiro para governar o dia e um luzeiro para governar a noite, e houve esses luzeiros que ele deu o nome de sol, ele deu o nome de lua, e ele também falou, e haja relva na terra, e haja realmente árvores frutíferas, e ele, gente, criou todas as coisas, preparou aquele lindo jardim, colocou o homem lá dentro para que o homem pudesse usufruir de toda essa glória, de toda essa honra, de toda essa majestade da parte de Deus. Mas o homem pecou. E como você sabe, a gente estamos aqui nesse quadro complicado, né? A doutrina da criação também significa que nada que foi feito é intrinsecamente mal. Tudo veio de Deus, e a narrativa da criação afirma 5 vezes que ele a viu e a considerou boa. Depois relata-se que quando completou a criação do homem, Deus viu tudo o que havia feito e considerou muito bom. Não havia nada de mal na criação. Não havia nada de mal na criação. A doutrina da criação também impõe uma responsabilidade sobre a raça humana. Não podemos justificar nosso comportamento culpando a malignidade da esfera material. O mundo material não é inerentemente mau. Nosso pecado deve ser um exercício de nossa liberdade. Tá? Se a gente falar que o mundo é mau, a gente entra na ideia do panteísmo. Tá? Se tudo é Deus, então a gente às vezes molda essa ideia e fala que tudo é mal. Gnosticismo, toda a matéria é má. É perigoso. A doutrina da criação, em segundo lugar aqui, também evita que se deprecie a encarnação de Cristo. Se o mundo material fosse de alguma forma inerentemente mal, como diz o gnosticismo, seria muito difícil aceitar o fato de que a segunda pessoa da Trindade assumiu a forma humana, incluindo o corpo material. Jesus veio sem pecado algum. Tá? A doutrina da criação também nos ajuda a evitar o ascetismo. Tá? A crença na ideia de que a natureza física é má tem levado alguns, inclusive cristãos, a se esquivar do corpo
e de qualquer tipo de satisfação física, tá? Quando você vê monges indo para as montanhas, se desviando, querendo, né, realmente se desprender de toda a sociedade, é exatamente essa ideia aí do ascetismo, tá? Asceticismo, desculpa, que você percebe que muitos crentes eles entram nessa religiosidade, tá? A gente está finalizando, eu finalizo aqui, que além de Deus ele ser o nosso Criador, ele passa a ser o nosso Pai. Jesus ele ensinou a que nós, por sua vez, pudéssemos chamar Deus de Pai, tá? Isso você vê exatamente na apostila, e ele trouxe-nos a ideia de Deus como Pai. Esse Criador, nós podemos chamar Deus de Pai. E é legal que no Sermão da Montanha, você vê por mais de 17 vezes Jesus chamando Deus de Pai. No Antigo Testamento, a gente pouco vemos aí a ideia de um pai, mas aí nos Salmos que a gente já leu, né, pouco, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o amam, a gente vê essa ideia de pai. Em Oséias também, em Malaquias, a gente vê também essa ideia de pai, tá? Mas bem pouco. A gente percebe que no Novo Testamento tem mais de 250 vezes esse termo de Deus como pai. E no Antigo Testamento você vai ver em Êxodo, lemos também em Êxodo e Oséias, tá? Deus ele chama o povo de Israel de filho, e em Oséias ele chama também o povo de Israel de menino, ou seja, eu amei essa criança, esse menino, eu chamei meu filho, tá? Se tratando aí do povo mesmo, propriamente dito, tá, gente? E assim, a paternidade de Deus no Novo e no Antigo Testamento faz total sentido para a gente, tá? Porque nós entendemos que realmente o nosso Senhor é nosso Pai, tá? Eu finalizo aqui a nossa apresentação. Eu não consegui falar sobre angelologia, não consegui falar sobre muitas partes aí da apostila, então vai ficar a questão da leitura mesmo para os irmãos, e espero aí que eu tenha ajudado de alguma forma cada um dos irmãos, tá? Espero mesmo que eu tenha somado para a fé dos irmãos, para que de fato Deus seja glorificado, porque nós vivemos para a glória de Deus. Quando eu digo que a doutrina de Deus é uma das matérias mais lindas e mais edificantes, eu não minto, irmãos. Eu quero que no trabalho você explique tudo mesmo que você sentiu aí realmente de Deus, use sua criatividade, não tenha medo de escrever, não tenha medo de errar. Eu quero que também nas aulas de terça-feira, por favor, vem com a gente conversar, não fique com dúvida antes, venha conosco aí na conversa, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus, fique na paz de Deus, meu amado, e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você em toda a sua vida, fazendo você aprender diariamente sobre a palavra de Deus, tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem na paz de Deus.